Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai o Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos gravando essa série de vídeos para fazer as pessoas aproveitarem, né, estes tempos especiais que nós estamos vivendo. Algumas pessoas estão em quarentena, mas outras que, até mesmo estão tendo que trabalhar, não estão conseguindo o acesso à Eucaristia, não podem participar da missa, não podem receber a comunhão, como costumavam fazer, etc. Então, a gente vê na internet muitas pessoas sugerindo a comunhão espiritual. Então, a finalidade desse vídeo é ajudar você a fazer uma comunhão espiritual, ok? Mas vamos dividir o vídeo em duas partes. Primeira parte, eu vou falar da comunhão como nós estamos acostumados a fazê-la. Ou seja, você vai à igreja, dentro ou fora da missa, recebe a comunhão, né, a hóstia consagrada com Jesus presente. Pronto, essa é a primeira parte do vídeo. O que é que acontece ali mesmo? Porque se você não entende o que é que acontece ali, você também não vai entender a segunda parte do vídeo, o que é que se espera quando a gente fala de uma comunhão espiritual. Ok? Então vamos lá. Primeira parte, o que acontece realmente quando eu recebo o Santíssimo Sacramento de Nosso Senhor Jesus Cristo? Bom, o Concílio de Trento nos diz, né, na seção 13, capítulo 8º, o seguinte: que quando você recebe o sacramento, pode acontecer que, se você está em pecado, tá? Você só está recebendo o sacramento, mas não acontece a comunhão mesmo. Né? Ou seja, um pecador, uma pessoa que está em pecado mortal, vai e recebe a comunhão, além do fato daquilo lá ser uma comunhão sacrílega, e no fundo, o que você está fazendo é mais ofender a Jesus do que nada, uma coisa positiva, existe o fato de que uma pessoa em pecado mortal não comunga realmente. É Jesus, mas não acontece a união. Por quê? Diz o Concílio de Trento. Porque quando a pessoa está em estado de graça, o concílio usa a expressão está vestido da veste nupcial, né? Quando a pessoa está em estado de graça e a pessoa se aproxima do Santíssimo Sacramento e comunga, ali existe realmente uma união com Jesus. E essa união, ela só é possível porque a pessoa tem aquilo que nós chamamos de fé viva. Ou seja, uma fé que está moldada pela caridade divina, que é um dom de Deus que a gente perde quando faz um pecado mortal. Então, uma pessoa que está em estado de graça e comunga, ali acontece uma união com Jesus. Então, o Concílio de Trento ensina: os pecadores comungam só sacramentalmente. Quem está em estado de graça e recebe o Santíssimo Sacramento, comunga sacramentalmente e espiritualmente. Com relação às pessoas que estão em estado de graça e comungam sacramentalmente e espiritualmente, é necessário recordar, tá? E isso Santo Tomás de Aquino é grandioso nos recordando, que o efeito que a Eucaristia vai fazer em você
depende e é proporcionado à sua fé e à sua caridade. Se você for olhar lá na Suma Teológica, na terceira parte, tem uma questão 80, no artigo 1º, onde Santo Tomás de Aquino diz o seguinte, que o sacramento tem o seu efeito pelo qual a pessoa se une espiritualmente a Cristo pela fé e caridade. Então, você vai comungar sacramentalmente. Estou falando da comunhão normal que nós estamos acostumados, né? Você vai comungar. Gente, ali você tem que comungar com fé. Realmente, crer no que você está fazendo e comungar, se unindo a Cristo no amor, na caridade. O que é que acontece? Infelizmente, atualmente, muitas pessoas não estão fazendo isso na hora de comungar. Eu quero lembrar para vocês uma coisa, que essa realidade da comunhão frequente é uma realidade muito recente na história da igreja. E isso é importante para você saber, inclusive, nesses tempos agora em que você está privado de comungar. Né? As pessoas, tem gente se arrancando os cabelos, subindo para as paredes, meu Deus, fica sem comungar, fica sem comungar, fica sem comungar. Gente, por que é que a igreja fez um mandamento que diz comungar ao menos uma vez por ano na Páscoa da ressurreição? Sabe por quê? Porque as pessoas não comungavam com essa frequência. Foi só a partir de São Pio X que a comunhão tornou-se mais frequente. Isso quer dizer que, antes, nós temos 20 séculos de história da igreja, 20, não 2 séculos, não 20 dias, 20 séculos de história da igreja, em que as pessoas não comungavam todos os dias. Os padres sim celebravam todos os dias, mas nem os religiosos e religiosas, nem os monges e monjas que não eram sacerdotes comungavam todos os dias. Santa Teresinha do Menino Jesus não comungava todos os dias, gente. As pessoas não se dão conta disso. E aqui vem o exame de consciência que nós precisamos fazer. Nós somos uma época da igreja privilegiada. Nós podemos nos aproximar com a graça de Deus frequentemente do sacramento da Santíssima Eucaristia. Se nós estamos em estado de graça, nós podemos comungar sem nenhum problema. Muito obrigado, São Pio X, por essa graça que ele nos concedeu. Só que acontece o seguinte: se nós abusamos dos dons de Deus, quantas comunhões mal feitas. E agora que tem tanta gente privada de comungar, é o momento de fazer o exame de consciência. Deus é bondoso. Deus está impedindo muita gente de comungar por um ato de bondade dele. Não estou aqui entrando no mérito da questão, se deveria ser decidido ou não ser decidido. O fato é que as pessoas estão privadas de comungar num número enorme, e isso é uma ocasião bondosa e maravilhosa de Deus para dizer aos seus filhos. Ele, Pai de bondoso, diz, aqui, ó, como estavam suas comunhões? Quantas comunhões distraídas, feitas com hábito. Eu vou ali comungar rapidinho e ó, dou no pé. Quantas comunhões tíbias, ou seja, mornas. Quanta irreverência. Então, agora que você não está podendo comungar sacramentalmente, é hora de fazer um bom exame para que você aumente a sua fome, a sua sede de Jesus. Senhor, dai-me sempre desta água. Senhor, dá-nos sempre deste pão. Reze,
ame Jesus e peça perdão das comunhões mal feitas que você fez na sua vida. É bondade de Deus. Bom, mas agora, tratado na primeira parte do vídeo, essa questão da comunhão sacramental, vamos passar para a parte da comunhão espiritual. Em tempo. Antes de falar da comunhão espiritual ainda. Nota de rodapé. O Código de Direito Canônico prevê que os sacerdotes, em casos extraordinários que não tenham acesso a um confessor, mas precisam, por razões pastorais, etc. e tal, celebrar missa, os sacerdotes podem fazer um ato de contrição, um voto de se confessar o quanto antes e celebrar a missa. Isto é para os sacerdotes. É isso que nos diz o Código de Direito Canônico. Para não ter confusão, né, de tantas coisas que a gente vem ouvindo por aí. Segundo ponto do nosso vídeo é a comunhão espiritual. Bom, então o que é a comunhão espiritual? O Concílio de Trento descreve de forma extraordinária. Então posso receber a comunhão só o sacramento, se é um pecador. O sacramento e espiritualmente, se eu estou em estado de graça. Mas existem aquelas pessoas, diz o Concílio de Trento, que recebem a comunhão só espiritualmente. O que quer dizer isso? Vamos ler. Outros recebem a Eucaristia só espiritualmente. Quem são esses? São aqueles que, comendo em desejo aquele pão celeste que lhes é oferecido, com fé viva, que opera pelo amor, sentem seu fruto e utilidade. Então veja só. Aqui, o Concílio de Trento está dizendo que existe uma forma de Jesus se unir à nossa alma quando nós desejamos comungar. Mas este desejo e esta união, essa realidade real, é real, acontece alguma coisa mesmo ali na comunhão espiritual, esta realidade, ela se dá somente se a pessoa tem fé viva, que opera pelo amor. Gálatas 5:6, citação do concílio. Então, a realidade da união perfeita, digamos assim, usando a palavra perfeita aqui, entre Jesus e a alma espiritualmente, se dá, claro, só quando tem fé viva, amor verdadeiro. Ali acontece algo. Ai, padre, eu estou em pecado mortal, o que é que eu devo fazer? Calma, vou tratar de você daqui a pouco, mas deixa eu explicar para a pessoa que está em estado de graça. A pessoa que está em estado de graça, com esta fé que opera pelo amor, diz Gálatas e lembra o Concílio de Trento, a pessoa, ela pode desejar. E ali acontece algo. O que é este algo que acontece? Nesse livro do padre Stefano Manelli, ele faz uma citação, né, de Santa Margarida Maria Alacoque. Jesus apareceu para Santa Margarida Maria e Jesus descreve o que é que acontece na linguagem mais popular para Santa Margarida entender, o que é que acontece na comunhão espiritual. Ele diz assim, que, para mim, é de tal modo querido o desejo que a alma tem de me receber, que eu me precipito nela, cada vez que ela me chama com seus desejos. Então, Jesus está aqui tentando
olhar para Santa Margarida Maria, o que é que acontece? Aquilo que o Concílio de Trento também está dizendo, que uma pessoa que, em estado de graça, deseja espiritualmente se unir a Jesus, Jesus dá-lhe uma graça semelhante àquela graça que a pessoa receberia se recebesse o sacramento em estado de graça. Aí você vai perguntar, mas padre, então tem o mesmo valor? Não. Isso vai depender muito, né? Ou seja, é, é, é claro que o valor de uma alma, de uma pessoa santa, que faz comunhão espiritual, tem um valor maior, subjetivamente falando, para os efeitos naquela alma, do que a comunhão sacramental de uma pessoa que está em estado de graça, mas está distraída, tíbia, etc. e tal. Mas objetivamente falando, no mundo dos objetos reais e dos fatos, esquece a questão do fruto espiritual, o valor da comunhão sacramental é maior. E Jesus falou isso, não é, para Santa Catarina de Sena, numa visão. Jesus apareceu para Santa Catarina e disse para ela: olha, quando você faz a comunhão sacramental, eu pego essa comunhão e coloco num cálice de ouro. E quando você faz a comunhão espiritual, eu pego essa comunhão e coloco num cálice de prata. Então, claro, a diferença do valor entre a prata e o ouro é aquilo que Jesus está aqui, né, tentando transmitir para Santa Catarina, que também precisava de uma linguagem popular para que ela compreendesse, para que ela visse, né, essa realidade da diferença. Bom, dito isto, o que fazer com as pessoas que estão em pecado mortal? Porque, claro, eu estou aqui ensinando as coisas, aí a pessoa que está em pecado grave chegou e disse: padre, agora o senhor me desanimou, acabou. Então eu estou perdido, né? Bom, se você está em pecado mortal, tem um vídeo meu também, por ocasião dessa questão do Covid lá, que eu falo, né, como fazer a questão de quem está em pecado grave, se não tem acesso à confissão. Mas, veja, para aquilo que nos interessa agora, que é a comunhão espiritual, aqui nós precisamos distinguir dois tipos de pessoas que estão em pecado mortal. Existe a pessoa que está em pecado mortal e não pretende sair do pecado mortal. É aquela pessoa que transformou o pecado num projeto de vida. Ou seja, ela está em pecado mortal, não somente porque ela está em pecado mortal hoje, mas ela já está planejando que hoje à noite vai pecar mortalmente outra vez, e que amanhã vai continuar, e que depois vai continuar, e que depois vai continuar, e depois vai continuar, e depois vai continuar. Bom, essa pessoa aqui, o que eu posso dizer para ela? Meu irmão, peça mais fé, peça mais fé, peça mais fé, porque Deus te dará o arrependimento. Né? Reze e peça a Deus mais fé, porque o que está faltando aqui é uma fé firme e forte, resoluta, que enxerga as realidades espirituais para que a sua vontade seja robustecida e você diga: odie, hoje eu me converto. Acabou, chega, basta. Então, quem está fazendo do pecado um projeto de vida, tem esperança para você? Tem, mas peça mais fé. Peça a Deus arrependimento. Peça a Deus mudança de vida. A única coisa que eu posso dizer para você é isso. Não deixe de rezar, não deixe de ouvir as coisas de Deus, não deixe de assistir boas meditações, não deixe, mas você sabe muito bem que você, no seu caso, meu irmãozinho, você precisa fazer um ato interior. Que Deus te dê essa graça. Você está presente nas minhas missas, porque eu rezo sempre, né, por essas pessoas que ouvem minhas pregações, mas ainda não teve aquela graça eficaz que tirou do pecado. Agora, existe um outro tipo de pecador.
que está em pecado mortal, mas a pessoa está arrependida. Se ela pudesse confessar, ela queria confessar. Bom, esta pessoa, então, ela pode e deve, na oração, pedir perdão. Na oração, aumentar o seu arrependimento, o ato de vontade, aumentar o seu propósito e pedir a Deus fazer aquele votum sacramente, aquele voto de quanto antes receber e ir procurar a confissão. E dizer, meu Deus, com que leviandade eu fiquei sem confessar, agora eu quero e não posso. Jesus, por favor. E uma vez feito isto, não é? Você pode também dizer a Jesus, e Jesus, odiando os meus pecados, eu queria tanto, confessado, te receber. E fazer esse ato interior de aumentar sua sede, né? Sua fome de Deus. Por quê? Porque Deus é bom, é misericórdia, Ele pode dar às pessoas a contrição perfeita e a comunhão espiritual. Isso pode acontecer. Entende? Então, é aqui que acontece a coisa. E aí, para todos nós, tudo isto que eu falei, isso vale tanto para a comunhão sacramental, como vale para a comunhão espiritual, tudo isso que eu falei, é importante a gente recordar o seguinte: este ato de amor, tanto de arrependimento dos pecados, como de querer se unir a Jesus, são atos de vontade. Mas a vontade é uma potência cega, precisa de luz. E por isso, a imaginação. Nós somos seres humanos, não somos anjos. A imaginação ajuda muito a nossa inteligência a contemplar a verdade para que a vontade fique mais forte. Então, nesses tempos agora, né, use muito, né, dessa realidade. Olhar para as imagens de Jesus crucificado, meditar sobre a paixão de Cristo, olhar para Nossa Senhora, pedir a ela e imaginar que você então faça esses movimentos interiores para enxergar a verdade que está na comunhão, a verdade que está no arrependimento do pecado, para que cada vez mais iluminados você possa fazer esse ato de vontade com a graça de Deus, auxiliados pela graça de Deus, e se unir a Jesus em caridade. Então, nesses dias, nós iremos fazer, né, alguns vídeos sobre essas meditações e como meditar, como rezar, como orar para ajudar vocês que querem crescer espiritualmente. Então, esta é a realidade da comunhão sacramental ou espiritual, que você frutuosamente coloque em prática tudo isso que eu estou ensinando. E é claro, para isso você precisa também ter uma vida espiritual, e nós vamos postar vídeos nesses dias ajudando você a crescer espiritualmente cada vez mais. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.